Pessoal, esse ano estamos completando 85 anos de história e muitas vezes as pessoas perguntam, né, como esse legado todo foi escrito, principalmente quando se entra no assunto de gerações, né, as famosas passagens de bastão de uma geração para outra. E hoje a gente trouxe aqui duas lendas aqui para falar um pouco sobre como foi isso tudo, como é esse legado e movimento da Menegote, como que isso tem acontecido nessas gerações todas que estão passando pela Menegote. Então hoje temos aqui o prazer de falar com o senhor Schink, Zygolf Schink, que é a segunda geração da Menegote, e o Márcio Menegote, seu filho, que é a terceira geração, né? Márcio Menegote Schink, Zygolf Schink. Conta para nós, Opa, como que funcionou, como que o Opa conseguiu incentivar aí a segunda geração, tanto o Márcio quanto a Mércia, a seguir os caminhos da Menegote, a seguir o sonho, né, da família? Ok. O fato é que quando eu entrei na Menegote, a Menegote era uma ferraria. A ferraria, na época, ainda se ferravam cavalos, faziam ferraduras, alfanjes, foices, machados. Era bem agrícola o comércio na época da Menegote. Posteriormente, o seu Ervino foi para a Alemanha e fez um contato com uma empresa alemã. Essa empresa alemã, quem acabou fazendo os negócios com eles posteriormente fui eu. Porque o seu Ervino era uma pessoa culta, mas não tinha o dom de escrever. Então eu fazia os negócios com a Alemanha e nós começamos a fazer máquinas sob licença da Alemanha aqui no Brasil. Máquinas para tubos de concreto. Entendi. E isso deu uma alavancada na empresa e fez com que ela crescesse. Posteriormente, como a gente teve esse contato com a Alemanha, a gente também foi para a Alemanha. E além de ir para a Alemanha, nós fomos para a França. E na França eu fiz um contato com uma empresa francesa, onde nós trouxemos também uma tecnologia para fazer máquinas para tubos de blocos de concreto na França. E isso foi um desenvolvimento que fez com que a empresa crescesse e conseguisse se tornar líder no país e quase no mundo na área de tubos de concreto. Entendi. E o Opa sempre, então, nessa época ali, o seu Ervino, ele já trouxe o Opa ali pro negócio, já sabia que o Opa tinha facilidade com idiomas e tal. Isso aí incentivou o Opa a seguir, a continuar o trabalho e tal, né? Sim. Ele sempre delegou para mim fazer todos esses negócios. E posteriormente eu fui para África do Sul. Nossa. E vender para lá, trazer tecnologias que existiam no mundo todo. E isso fez com que a empresa tivesse um desenvolvimento muito bom. Muito legal. E Márcio, o que tu lembra aí da tua época de infância aí que o Opa fazia, que o seu Ervino fazia para motivar você a seguir os caminhos da família aí? Bem, em primeiro lugar, a empresa sempre teve uma parte familiar sempre muito importante, desde a época do meu avô, o seu Ervino, e desde a época do meu pai. E isso a gente sempre tinha, que eu me lembro muito bem que na época, quando a gente voltava da escola, as primeiras coisas que a gente fazia, a gente vinha na empresa. E vindo para a empresa, o meu pai, como o seu Ervino, gostava de entrar na empresa e mostrar para a gente a empresa, e mostrando aquilo que a empresa fazia, o que a empresa tinha de coisas diferentes e o que a empresa estava desenvolvendo produtos novos. Eu tive a grande oportunidade de conhecer o famoso Torno Otto, quando ele estava ainda em funcionamento,
e o prazer também de trabalhar junto com ele. Então eu sempre tive, junto com meu pai e com meu avô, a condição e sempre o amor de aprender do que a empresa fazia e aquilo que ela fazia para o país, de uma coisa que praticamente não existia no Brasil, que era a parte de tubos para saneamento básico, que foi uma coisa que a empresa trouxe, e também para tubos para águas pluviais, com uma produção muito maior. Então, para mim, foi sempre assim, quase dentro das horas vagas, vamos dizer assim, eu estava sempre dentro da empresa, ou fazendo alguma coisa, trabalhando, ou até incomodando, vamos botar assim, às vezes a coisa. E viajei muito com meu pai também. Então aprendi aquela parte de tipo assim, vamos num cliente em São Paulo. Eu ia junto com meu pai e tive a oportunidade de conhecer vários clientes. Então isso para mim sempre foi uma coisa gostosa e eu sempre gostei de ficar na empresa porque a empresa era um momento que não era só de brincadeira, era uma coisa que você estava aprendendo, aproveitando naquela idade que você tinha ainda, de aprender aquilo que a Menegotti fazia e até hoje faz com muito carinho para esse país e esse mundo todo aí. Muito legal. E a gente vê que sempre está linkado a entender as aptidões de cada um, né? Tu também, como comercial aí, tá no sangue, né? Então, era isso que era direcionado, né? Vamos pegar mais comercial. Meu pai também sempre foi mais na área comercial, então isso já te puxa você a trabalhar mais na área comercial. Como a minha mãe trabalhava na área financeira, a minha tia na parte de compras e o meu tio era na parte de produção. Então foi sempre uma união da família que eu digo que deu certo e está dando certo hoje até as próximas gerações que estão aí começando a tocar a empresa. É isso aí, agora começar a andar com os netos para dentro da fábrica aí também. Começar a andar com os netos da fábrica também. Beleza. Gente, então isso aí é um pouquinho de como foi essa transição da primeira geração para a segunda, da segunda geração para a terceira. E agora nós vamos chamar a quarta geração aí para discutir esse assunto também. Valeu, gente. Obrigado, hein?